Olá, ora cá estou eu, mais uma vez, para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. E hoje vamos falar de Henry Martinson, que foi um escritor e poeta sueco, nascido em 1904 e falecido em 1978, que recebeu o Prémio Nobel de Literatura de 1974, juntamente com o seu compatriota Eyvind Johnson, uma atribuição que levantou muita controvérsia, porque ambos faziam parte do júri. Harry Edmund Martinson nasceu a 6 de maio de 1904, numa localidade no sul da Suécia, de uma família de 7 filhos. O pai era comerciante e comandava uma embarcação. Um, Faleceu de tuberculose quando Harry tinha apenas 6 anos de idade. Por não ter condições para criar os filhos, a mãe emigrou para os Estados Unidos e deixou as 7 crianças com famílias de acolhimento lá nos campos. O Harry Martinson passou então um período muito complicado. Um, Portanto, apareceu uma família adotiva que se dispôs a aceitá-lo, mas o que é certo é que o sobrecarregavam a criança de trabalho de tal maneira que ele fugiu. Fugiu, mas foi capturado, foi levado outra vez para o orfanato, tornou a ser adotado por outra família, tornou a fugir. Pronto, enfim, o que é certo é que aos 14 anos ele acabou por definitivamente de desaparecer no mar. Portanto, o que é que ele fez? Embarcou, trabalhou em navios, navios a vapor daquele tempo, como grumete e como maquinista naval, portanto, e chegou a destinos longínquos, embarcado, não é? Como chegou à Índia, à América do Sul, e depois, muitas vezes, por lá, nesses locais para onde andava, pronto, acabava a viagem e tinha que se desenrascar, não é? Pronto, executava diversas tarefas, ou que aparecia. E, bem, o que é certo é que ele acabou por contrair tuberculose. Enfim, a doença foi bastante agravada porque ele trabalhava a meter carvão nas máquinas, não é? Dos barcos, e portanto aquele manuseamento do carvão, portanto, contribuiu para a tuberculose. E, e ele teve que regressar à Suécia em 1927. Ora, então ele conheceu aí a sua futura esposa, que era uma viúva e mãe de 3 filhos, que, que era cerca de 15 anos mais velha do que ele e que se chamava Helga Maria Schwartz, que era uma escritora que tinha muito em comum com ele. Portanto, também escrevia sobre temas rurais, de gente pobre, proletária. E, bom, ela adotou o pseudónimo de Moa Martinson, que há vários livros editados por ela com este pseudónimo de Moa Martinson. Ora bem, eles então casaram que 2 anos depois, em 1929, e nesse mesmo ano o Henry Martinson publicou o seu primeiro livro, que era uma coletânea de poemas que seria intitulada em português O Navio Fantasma, portanto editado em 1929, nesse mesmo ano em que ele se casou. E esse livro suscitou bastante atenção da crítica. Entretanto, ele juntou-se a um grupo, um movimento literário, um grupo
de jovens escritores como ele, e que formaram o que se chamaram o Fem Unga, que seria em português cinco jovens. Eles eram cinco, e então editaram uma antologia, não é, de textos de, de obras dos cinco, que foi publicada com esse nome de Cinco Jovens, em português, Cinco Jovens. Foi publicada, portanto, nesse ano de 1929 também. Depois, em 1931, saiu outro livro, o Nomad, que era em português o Nómada, que então esse ainda teve um acolhimento muito mais caloroso da crítica, que realmente o descreveu como, de facto, o seu primeiro trabalho maduro. Um, Portanto, nesse livro, nesse Nómada, ele apresentava poemas que eram, segundo definiram os críticos, miniaturas altamente detalhadas, capturando impressões delicadas e fugazes da sua infância e juventude, e lidando tão escrupulosamente com pedaços de carvão de Duran como com uma totti negra sueca, segundo, portanto, as afirmações dos críticos. Portanto, está a ver, portanto, nestes dois livros, tanto no outro, podem ver até pelo título, não é? O Navio Fantasma e o Nómada, eram poemas baseados na sua experiência de, de criança camponês e depois de navegador. Portanto, como disse, já foi de facto bastante bem aceito para a crítica, mas nem deixou de ter, enfim, detratores, ou outros que não gostaram muito, porque achavam que ele não respeitava muito bem as regras que eram aceites de dicção e de sintaxe nos seus poemas e criticaram-no por isso. Mas não se devemos esquecer que ele, que era um jovem quase inculto, não é? Tinha poucos ou nenhums estudos, era um autodidata e, portanto, escrevia de uma maneira muito própria, muito característica dele. Entretanto, chegou-se o ano de 1939, começou a Segunda Guerra Mundial, nessa altura as tropas soviéticas invadiram a Finlândia, foi a chamada Guerra de Inverno, e o Martinson resolveu alistar-se num corpo de voluntários suecos para irem ajudar a Finlândia a defender-se dos russos. Né? E depois escreveu então um livro que foi editado em 1940, que seria em português, traduzo eu, penso eu, que se chamaria Realidade para a Morte, portanto, em que ele contava como era a guerra, a sua experiência que ele sentiu lá na guerra, no campo de batalha. Ora bem, ele, portanto, casou lá em 1929, como já dissemos, e esse casamento durou até 1941, mas nessa altura o casamento desfez, separaram-se, e ele voltou outra vez, de algum tempo, a casar novamente com outra mulher, uma tal de Ingrid Martinson, de quem teve dois filhos. Isto, portanto, a seguir a 1941, ainda durante a guerra. Depois de acabar a guerra, em 1945 publicou um outro livro, que era o Passado, que em português seriam Os Ventos Alísios, portanto, pelo menos foi o título que na versão inglesa lhe deram, em que é uma viagem espiritual dedicada ao companheirismo. E em 1948 publicou então outro livro, um romance, que era A Passagem para Clockrica. Portanto, lá em sueco, Vägen till Clockrica. Bem, portanto, era um romance que era dedicado à relação entre o homem estabelecido e o itinerante que existe dentro de nós mesmos. Portanto, nele descreve nesse romance as vagabundagens de um tal de Boll, que, portanto, o personagem principal, que era um homem lúcido, muito pensador, mas também muito individualista. E depois, em 1949, ele
foi eleito para membro da Real Academia Sueca. Foi o primeiro, digamos, de origem proletária, a ter essa honra de integrar a Academia, a Real Academia Sueca. E, e mais, até 1954, ele recebeu o doutoramento honoris causa pela Universidade de Gotemburgo. Portanto, estão a ver, ele de facto portanto, não estudou muito em criança, mas soube cultivar-se, a sua obra, escreveu uma obra que se impôs e mereceu, portanto, a apreciação dos seus pares e que de facto acabou por ser eleito membro da Real Academia Sueca. As obras dele incluem, como já vimos, poesia e prosa, romances, portanto, ensaios. Inclusivamente escreveu uma peça de teatro, vários, digamos, enredos para novelas de rádio. E nas suas obras ele fala sobretudo das suas experiências, da sua difícil infância, também, pronto, em que ele viveu sem carinho, sem amor, e, e da sua juventude, que ele, como marinheiro vagabundo por esse mundo. Um, Também ele refere-se muito ao mundo natural, rural, um, um, e, portanto, ele manifesta nas suas obras, nos seus poemas e nos seus romances, a sua preocupação com a natureza e também um certo interesse pela ciência e um receio da evolução do conhecimento científico, que, como veremos mais à frente. Ora bem, hum, as suas últimas obras, já na década de 50 e de 60, quando ele já era mais idoso, hum, segundo a crítica, foram dominadas por um sentimento de alienação da sociedade tecnológica de hoje. De tal maneira que há uma obra dele que é, de facto, a sua obra mais famosa, que se chama Aniara, que foi publicada em 1956, que é um poema épico no qual ele narra uma viagem espacial imaginária, né? Realmente com uma perspectiva bastante aprofundada de que da sua época, de como estavam os conhecimentos científicos na época. Nessa obra ele já profetizava que a Terra provavelmente virá a ser um dia evacuada, porque já se via que ela irá certamente tornar-se um dia inabitável. Deste seu poema épico, foi adaptado para a ópera pelo compositor, o Carl Birger Blomdahl, que, com um libreto de Eric Lindgren, baseado, portanto, neste Niara do Martinson. Essa ópera foi estreada no Royal Swedish Opera em Estocolmo em 1959, numa altura em que realmente a exploração espacial estava a começar. A ópera, que segue de perto, digamos, o poema, não é? Conta a viagem da Aniara. A Aniara, que era, portanto, uma nave espacial que deixou a Terra já muito poluída e um grupo de pessoas meteram-se nessa nave tentando fugir da Terra completamente poluída e à beira de uma guerra nuclear, tentaram fugir para Marte. O Mima Robin, que é a personagem principal, que era o técnico, não é? que operava o computador da nave, que se chamava o Mima, e portanto é um barítono que canta, né? E que com a ajuda do computador vai ensinando
portanto, os passageiros e a tripulação, eh, em que consiste a maldade humana e que está a destruir a humanidade. Portanto, que depois a viagem vai andando e depois, quando chega o verão, eles fazem uma festa para celebrar o meio, o meio do verão e nessa festa distraem-se, ou não sei o que é que aconteceu, a nave desvia-se do rumo, começa um pânico eh, e a viagem deixa de seguir para Marte e a nave começa a encaminhar-se em direção à constelação da Lira. E, enfim, aí o comandante tem que avisar a população de que vai ser uma viagem sem retorno que vai durar toda a vida deles, já não vão mais sair dessa nave. Nesse entremeio, realmente dá-se a tal guerra nuclear que se esperava, o mundo pronto, é destruído e, em consequência disso, o computador da nave deixa de funcionar. Aquilo começam as discussões, os problemas, com medo da segurança a bordo, todos discutem, todos se culpam uns aos outros de terem realmente saído do seu do caminho e se terem desviado da rota e, enfim, o comandante tenta lidar com o melhor que pode, com aquilo tudo, mas o desespero e a deterioração moral é cada vez maior a bordo. Entretanto, uma poetisa cega, que era um dos passageiros, lança um culto da luz, que é, digamos, que uma nova religião que de facto veio criar alguma esperança no meio do desespero que as pessoas tinham sentido por terem ficado sem controle do computador, e então, através desta nova doutrina da luz que ela cantava, vão de facto aguentando e a viagem vai prosseguindo. E os anos passam, os anos passam, os anos passam, até que já vão há 20 anos em viagem. E depois acontece, portanto, uma cena na qual aparece a celebração dessas, dessas, desse 20º aniversário da viagem, onde, portanto, se há a celebração da luz e, e é de facto que é uma das cenas mais importantes da, da ópera. E assim que a viagem continua, até que depois chegamos à cena final, que mostra a última noite deles a bordo. Nessa cena, o piloto, que se chamava Isagel, dança com a poetisa cega e cantam um poema sobre a alegria da morte, porque eles realmente estão todos à beira da morte. E é então que um feixe de luz varre o palco e se vê os passageiros todos mortos, estendidos no chão, mortos, e, e só se vê depois o Mima Robin, o tal barítono, que a cantar, portanto, uma área, né, onde se prepara também para a sua morte. E o espetáculo termina quando de repente se apaga a luz e a escuridão cai sobre o palco e também sobre a própria assistência, e é um momento dramático. Portanto, esta é a ópera baseada no poema do Martinson, da Aniara, que é de facto a obra mais famosa dele. Ora bem, então resta-me falar da parte mais final da vida dele, que foi quando ele foi graduado com o Prémio Nobel, em 1974, como já tinha dito. O prémio foi-lhe atribuído pelos escritos que apanham a gota de orvalho
e refletem o cosmos. Portanto, lá o Comitê Nobel achou que a obra dele, de facto, refletia, era a gota do orvalho, portanto, refletia o campo, a vida simples do campo, mas também a preocupação com o cosmos, com o futuro da humanidade. Ora, ele, como já disse, ele foi galardoado juntamente com um outro sueco, o seu compatriota Eyvind Johnson, de que já falei aqui há umas semanas atrás. Um, e esta escolha de dois suecos, que ainda por cima eram ambos membros do júri, portanto, pertenciam à academia, e caiu muito mal no meio enfim, da sociedade mundial, uh, porque não só por eles serem do próprio júri se galardoarem a si próprios, mas porque nesse ano havia candidatos muito fortes e toda a gente esperava que ganhasse ou o Graham Greene, ou o Saul Bellow, que depois veio mais tarde, de facto, a ser galardoado, ou o Vladimir Nabokov. Portanto, teve três nomes que nesse ano estavam nomeados e que toda a gente ficou desiludido quando viram que nenhum deles ganhou. Inclusivamente um repórter do New York Times, que era o Richard Eder, diz que nesse dia, perante a surpresa, foi à mais famosa livraria que vendia livros em línguas estrangeiras, para ver se encontrava livros dos dois em inglês. Não encontrou nada, nem em inglês, nem em francês, não havia nada. Eles eram absolutamente uns desconhecidos fora da Suécia. Eram, de facto, bastante famosos lá na Suécia, mas fora eram praticamente desconhecidos. A única coisa, diz ele, que ele depois publicou na sua reportagem, diz que encontrou algumas obras do Martinson em alemão, mas em inglês e em francês, as línguas, portanto, mais faladas, mais editadas, com mais livros se editam, não encontrou nada. Pronto, e daí a poucos anos o Martinson faleceu no dia 11 de fevereiro de 1978, numa localidade ali relativamente perto de Estocolmo, que se chamava Ginesta, que fica junto à estrada que vai para Gotemburgo, de Estocolmo para Gotemburgo, e, que era aí que ele vivia, e tinha então na altura 73 anos de idade. E antes de começar a falar agora sobre o que eu tenho sobre o do Martinson, não sei se os que viram, se lembram, que na altura em que eu falei do Eyvind Johnson, que é o outro que foi galardoado com ele, não existia qualquer livro dele editado em Portugal. Mas, felizmente, saiu, muito recentemente, um livro dele, um romance, que é de facto a sua obra mais famosa, que foi editado pela Cavalo de Ferro, que eu tenho aqui, que eu ando a ler assim aos bocadinhos, nos intervalos de outras leituras, que é sobre o tempo do Império do Carlos Magno, do século VIII, e que se chama o tempo da Sua Graça. Pronto. Deixo aqui esta observação sobre, uma vez que falei do Martinson, lembrei-me do Johnson e do livro que, entretanto, felizmente já temos em Portugal um livro dele. E vamos agora então falar do que existe em Portugal do Martinson, que também não é praticamente nada. Na altura em que eles foram galardoados, o Dom Quixote publicou rapidamente, menos de 2 meses, pôs cá fora uma antologia dele, que é esta, que se chama O Comboio Camuflado, que saiu, portanto, nos finais de 1974, esta antologia, que traz aqui reunidos poemas dos principais livros dele, tirados uns é uma edição bilingue, que tem do lado esquerdo em sueco e do lado direito em português, em que tem obras do Spock Cap, o navio fantasma,
Pois tem também outros daquele outro do seguinte, que era o Nómada. Também tem do outro, que em português seria os Ventos Elíseos. Pronto, tem assim meia dúzia de poemas de cada um dos livros e, portanto, mas o que é certo é que nunca mais apareceu nada dele. Foi, de facto, a primeira e a única edição de obras do, 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 do Henry Martinson que foi lançada em Portugal. E ora bem, eu então gostaria ora, já estávamos a ficar quase na meia em cima da meia hora, eu não queria demorar nunca muito mais do que meia hora. E então, eu iria ler-vos aqui uh, um, um poema que que fala de Portugal, que é uma passagem dos Ventos Elíseos, do tal passado, que é Ventos Elíseos, onde, aliás, o título Ventos Elíseos vem exatamente de quê? Daqueles ventos que percorrem os mares, não é? Que circulam à volta do mar, não é? No hemisfério norte num sentido, no hemisfério sul no sentido contrário, não é? Se bem me lembro da geografia. Que, portanto, ele fala da sua experiência no mar como marinheiro do tempo, dos muitos anos em que ele foi marinheiro. E a certa altura fala também dos descobrimentos dos portugueses, que foram eles que descobriram esses países por ele depois, por onde andou. É os Ventos Elíseos 5, em que fala, portanto, da navegação marítima dos portugueses. Até assim. Carregaram uma substância cinzenta e fazenda rara, trazidas em caravelas pesadas e urcas holandesas. E a idade da Hansa tornou-se a de Portugal. A era dos Ventos Elíseos abriu-se para o mundo. Carregaram, pois, carregadores foram para todas as nações da terra. Mais e mais se devotaram os marinheiros às naus e ao mar. E a saga tornou-se vida, e a vida tornou-se saga. Nauta e nau encontraram-se, fez-se fêmea o galeão certa noite no tombadilho, e a nau tornou-se de amores pelo nauta, e este, malgrado o medo que sentia, por ela se enamorou. Consumou-se a união numa baía de Java, e frutificou. Vestiu-a depois o marinheiro mais e mais ricamente, com vestes fortes de viagem, as brancas velas. Da verga mais alta gritou: Vede como cresce, como se torna possante. Balança pujante neste dia de ventos elíseos, um lírio que surge esplendoroso no céu e no mar. Mas defrontando o mutismo dos que outrora celebraram Ítaca, quedou-se abatido e triste. E não mais, como dantes, se ergueu uma voz que cantasse a canção dos ventos elíseos dos lusitanos. E assim termina a alusão aos lusitanos, aos portugueses, que, que afrontaram os ventos elíseos e exploraram os mares. Pronto, por hoje aqui me fico. Espero que tenham gostado de conhecer o Martinson, apesar de toda a polémica que deu a eleição dele para o Nobel, mas ele de facto verdadeiramente merecia. E pronto, se Deus quiser, para a semana cá estarei para vos apresentar outro autor galardoado com o Prémio Nobel. E pronto, fiquem bem. Já agora convidava-vos a subscreverem o meu canal. Não custa nada, é só carregar aí. Porque assim depois passam a receber uma notificação cada vez que eu ponho um vídeo
e facilmente ficam a saber que já há outra vez outro vídeo. Pronto, adeus, passem muito bem, até à próxima.